Veja, quando você se move em autoridade, quando você se move dentro dessas dimensões de autoridade, à medida que você compreende o que foi delegado em você, o que foi lhe dado, você começa a enxergar territórios. Cada vez que você enxerga os territórios que lhe foi dado, cada vez que você enxerga esses territórios que foi lhe dado por Deus, mais as dimensões espirituais se abrem ao seu favor. Se você for abrir a sua Bíblia em Provérbios aqui 16, você já deve saber disso, mas eu quero ler com você. Provérbios 16, versículo 32, diz assim: melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só, o que governa o seu espírito. Por quê? Porque o seu espírito, o Espírito de Deus está dentro do seu espírito. Ele governa todas as coisas. E ele está dentro do seu espírito. Quando você governa e entende o que você recebeu por dentro, porque maior o que está dentro de você do que o que está no mundo, não é verdade? Maior o que está dentro de você do que o que está no mundo. Quando você compreende o que você recebeu em Deus, o que está à disposição para você hoje, o que você é hoje em Cristo Jesus, quando você entende essa dimensão, o reino espiritual começa a conspirar ao seu favor. Você entende? Então existem três coisas interessantes que você precisa saber. Qual é a importância da autoridade que você recebeu? Primeira coisa que você tem que entender é porque você tem um respaldo espiritual. Você tem um respaldo espiritual, e quando você está dentro dessa dimensão espiritual, e os demônios, os seres espirituais, eles sabem, olha só, eles temem mais a autoridade que está em você do que você mesmo, a autoridade que você possui. No dia que o homem reconhece, então, no dia que você reconhece essa autoridade, você começa a destruir qualquer plano satânico do diabo. Essa é a autoridade. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre a autoridade, nunca esquecer disso, é por causa do respaldo espiritual. Como assim? No respaldo espiritual, os anjos, eles começam a servir a direção que você propõe. Você está delegando palavra, você está liberando palavras de autoridade no reino espiritual. Então os anjos começam a trabalhar debaixo dessa palavra. À medida que você começa a trazer domínios espirituais, à medida que você começa a traçar direções espirituais, os anjos trabalham dentro dessa ordem. Então por que é importante a gente entender que nós temos autoridade espiritual? Primeiro, você compreenda que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico, porque ele, na verdade, o mundo espiritual, o mundo natural, foi criado do mundo espiritual. Ele veio primeiro. Então, os seres espirituais, eles regem, eles fluem, eles agem, na verdade, eles circulam dentro do âmbito espiritual. Quando você dá ordem no reino espiritual, porque você é um ser espiritual, quero que você pegue isso. Quando você dá ordem para que os anjos executem tal coisa, isso acontece. Eu me lembro que um dia eu estava em uma casa de uma pessoa e uma vizinha dessa pessoa, o demônio incorporou nela, um espírito maligno incorporou nela. Então chamaram a gente para a gente ir lá e eu dei ordem a esses demônios para que eles saíssem. Eu falei para ele sair e disse assim: você está amarrado no nome de Jesus, você vai sair dessa pessoa. Muito bem, aquela pessoa foi livre porque o demônio foi expulso, mas olha que coisa interessante. Eu falei: você está amarrado em nome de Jesus. Um ano depois eu estava no mesmo lugar, conversando com a mesma pessoa. De repente, um homem de um terreiro
macumba, um homem lá que trabalhava no terreiro de macumba, que conhecia essa mulher que estava há um ano atrás endemoniada, disse para ela: olhe, os guias pediram para que você fosse lá, porque eles estão amarrados e só você pode tirar. Como meus olhos espirituais se abriram em relação a isso. Um ano depois, aqueles espíritos malignos ainda estavam amarrados, ainda estavam presos. Mas eu estou falando só com pessoas aqui que crêem nesse mundo espiritual. Talvez a sua alma ela comece a gritar por não enxergar aquilo que sua fé capta, porque sua fé é completamente espiritual. Você é um ser completamente espiritual, não é? E você anda dentro dessa plenitude espiritual. E o que você fala então? Rege. Começa a reger o reino do Espírito. Então a autoridade é importante, o reconhecimento dessa autoridade, como eu li para você. Eu li para você, é melhor o que? O longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que governa o quê? Uma cidade. Por que ele fala de uma cidade? Porque existe mais do que uma cidade para que você domine. Existe um campo espiritual mais do que isso. Veja, as pessoas, elas querem fazer as coisas aleatoriamente muitas vezes. Às vezes as pessoas querem fazer um trabalho de oração, ok, tudo bem. Não é um grupo familiar ou uma coisa, sem um preparo daquilo. Elas não querem entender o processo de autoridade que precisa ser estabelecido ali. Você tem que dar uma ordem, claro, no nome de Jesus, você tem autoridade, mas você precisa compreender as dimensões que existem nessa autoridade em Jesus. Como eu falei para você, você tem que reconhecer o que os demônios reconhecem em você. Os demônios olham para você e não vê você mais. Os demônios olham para você e vê Cristo falando. Os demônios olham para você e vê Cristo vendo. Os demônios olham para você e vê Cristo ouvindo, Cristo andando. Ele começa a ver você assim. Então você precisa se ver assim. Olha só, você sabe que a palavra ignorância significa trevas. Trevas significa ignorância. E ele quer trabalhar justamente na ignorância do povo de Deus. Onde você não vê luz em determinadas pessoas, é porque o espírito maligno está trabalhando na ignorância. Quando você começa então a compreender as dimensões espirituais que você tem, logo há uma cobertura espiritual operando no lugar. Existe uma redoma na vida daqueles. Olha só, se você tem autoridade, sabe que tem autoridade, mas não pratica autoridade, é como que você nunca tivesse autoridade. Deixa eu repetir isso de novo. Quando você sabe que tem, mas não pratica, é como se você não tivesse. É como se você não pegasse arma alguma para poder executar, impedir, trabalhar, ordenar que os demônios cessem os trabalhos deles, que os anjos trabalhem ao seu favor. Quantos e quantos momentos os anjos não fez algo, por quê? Porque você, embora soubesse da autoridade que você possui, os demônios ouvem o que você libera. Os anjos executam o que você ordena. Ele trabalha ao seu favor e espera que você execute algo para que isso aconteça. Veja, eu estou falando em nome de Jesus, para que você segure isso. Eu estou falando para que você resolva essa questão hoje na sua vida. Primeira coisa é que você entende que você tem um respaldo espiritual. Então os anjos começam a te servir. Não é? Você vê em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Os demônios se submetem àquilo que você fala no nome de Jesus. Essa é a segunda coisa. E uma terceira coisa que eu quero que você pegue é que sua autoridade, a autoridade espiritual que você possui, é justamente para mudar uma circunstância. Para mudar uma circunstância. Se você for olhar na Bíblia, você vê que
que as circunstâncias são mudadas pela vida daqueles que exercem autoridade. Você lembra Jesus e a tempestade, você não lembra? Você lembra ele falando, você homens de pequena fé, por que você está duvidando? Não é? Você tem a capacidade de mudar as situações da natureza, as circunstâncias da natureza. A natureza, o que eu falei, é o cosmo, aquilo que você está envolvido, o sistema que apontam para você. O sistema, você pode mudar o sistema. Veja, lá você vê em Marcos 11, não é? 23, Jesus falando sobre o monte. Se você disser ao monte, a este monte, havia um monte ali, a este monte, não era algo simbólico, como muita gente prega, não, é uma simbologia, não, ele está dizendo de fato, você tem o poder de mudar o sistema, a situação que aparece diante de você, criado por aqueles espíritos que querem realmente tirar você do foco. Tudo que é mal é produzido pelo diabo. Então você quer ter um grupo bem sucedido, familiar, por exemplo, você quer ter, primeiro comece a exercer autoridade naquele ambiente. Você não sabe qual tipo de espírito está atuando naquele lugar, então você tem que amarrar o valente. Você quer que situações sejam mudadas, fenômenos ou portas que se dizem fechadas, mas que quando você observa, você ordena, pede para que anjos trabalhem a seu favor, você dá ordem, essas portas começam a se abrir. Circunstâncias que parecem impossíveis se abrem, é por causa do reconhecimento da autoridade de Jesus, como Jesus viu, não é? Jesus, ele olhou para as coisas e projetou na natureza a ordem que ele queria, e essa natureza foi obrigada a servir